Olá, aqui é o professor Alex Amarante, tudo bem? Aqui é o tio Alex. Eu venho com essa aula extra para tirar uma dúvida que é muito comum. De vez em quando a gente tem recebido esse tipo de pergunta, né? Mais recentemente foi do nosso aluno Marco Souza e ele perguntou o seguinte: professor, eu estou com um cronograma, eu coloquei algumas atividades, por exemplo, eu tenho aqui esses três serviços que têm essas durações. E quando eu olhei o horário, não tá legal, tá dando uma confusão aqui no horário, na programação do meu cronograma. Por que está acontecendo isso? Então vamos lá entender por que isso acontece e qual é a melhor prática para cada situação que a gente tem no nosso cronograma na hora que nós estamos montando a nossa programação de serviço, tá certo? Primeiro é o seguinte, esse horário ele aparece aqui uma configuração, você pode ter o horário ou não, né? Então, talvez você que esteja me ouvindo não esteja aparecendo o horário, eu vou te mostrar daqui a pouco como colocar. Mas observe que esse primeiro dia está começando às 7 horas da manhã, aliás, todos estão começando às 7 horas da manhã, e esse aqui está terminando às 16, está terminando às 15, está terminando às 15. Aqui nós começamos numa quinta-feira, aqui a gente começou na quinta-feira, termina na sexta às 15, e aqui termina na segunda-feira às 15 horas, né? Mas são dias de trabalho, ou seja, eu estou colocando aqui as durações. Por que isso está acontecendo? É pelo seguinte, então vamos lá. Você pode definir aqui em projeto, alterar período de trabalho ou alterar período útil, dependendo da versão que você está do project, a quantidade de horas por dia. Como é que o project funciona? Quando você monta o calendário, você diz, por exemplo, que sexta tem uma quantidade X de horas, quinta tem uma quantidade X de horas. Então você pode ter uma disponibilidade de horas diferentes por dia. Vamos entender. A cada dia eu tenho uma certa quantidade de horas úteis, certo? Então eu tenho como se fosse um recipiente com uma quantidade de litros. Então, na segunda-feira cabem tantos litros, na terça-feira, sexta-feira cabem tantos litros, né? Que aí no caso são horas. Então na segunda-feira cabem tantas horas, na quinta-feira cabem tantas horas e assim por diante. Você pode alterar a quantidade de horas de cada dia. Nós normalmente trabalhamos 44 horas por semana. Quem não trabalha o sábado, que é o comum da arquitetura, engenharia e construção, eu tenho que fazer a compensação na semana. Então, de segunda a quinta, na verdade, eu trabalho 9 horas e na sexta-feira eu trabalho 8, quando eu somo das 44. Tem outras áreas de atividades que trabalham no sábado de manhã. Então, de segunda a sexta pode trabalhar 8 horas e no sábado trabalha 4, porque aí fecha as 44 horas semanais. Ok? Para o pessoal que é de arquitetura, engenharia e construção, então vamos lá, vamos entender aqui essa situação. Primeiro, aonde é que a gente altera as horas? Então, em projeto, alterar o período de trabalho ou alterar o período útil. Você pode vir aqui no calendário padrão, você vem aqui ó, em semanas, padrão, eu clico em detalhes. E aqui você vai ter o domingo, que o padrão é não trabalhar. E na segunda-feira, eu já deixei aqui esse exemplo pronto, eu cliquei nessa parte de baixo, definir dias para período de trabalhos específicos. Então, segunda-feira ficou de 7 às 12 e de 13 às 17. Terça também, quarta e quinta. Na sexta ficou de 7 às 12, de 13 às 16. No sábado não trabalha. Então ficou naquela formato das obras, das nossas obras, por exemplo. Segunda a quinta termina às 5 horas da tarde e às sextas-feiras termina às 4 horas da tarde. Fecha as 44 horas por semana. Então entenda, na quinta-feira cabem 9 horas de trabalho e na sexta-feira só cabe 8. Ok, mas o que é que isso afeta lá no cronograma, Alex? É porque é o seguinte, ó. Veja que aqui eu comecei numa quinta-feira, né? O primeiro dia é uma quinta-feira. Cabe quanto? 9. Muito bem. Só que quando eu disse aqui que é um dia, é como se eu tivesse um fator de conversão. O project precisa entender quantas horas eu tenho em um dia de trabalho. Um dia de duração vale quantas horas? Porque uma hora sempre vai valer 60 minutos. Mas um dia, como a gente viu, de segunda a quinta vale 9 horas. Na sexta-feira vale 8 horas. Isso cria uma confusão. No caso do project, a gente tem aqui, ó, vamos aqui devagar. Geral, formato de datas. Aí eu estou escolhendo aqui um formato que mostra o dia, mês, ano e a hora. Eu posso escolher outros, né? Provavelmente ou possivelmente o seu esteja assim, por isso que não estaria aparecendo ali a hora, né? Só meia hora, tá certo?
Então vamos aqui, eu vou voltar no geral e vou pedir a hora, o dia abreviado, né? E a hora. Vou manter desse jeito, ok? Ele voltou ao que estava antes. Agora vamos ver as outras opções. É o seguinte, aqui em cronograma, primeiro eu digo a hora de início padrão. O normal do Proust é vir 9 horas. Então, para ter essa situação é porque eu já mexi na hora também de início padrão e disse que era 7 horas. Além disso, veja aqui, eu tenho horas por dia, eu tenho um fator constante de conversão. Toda vida que o Proust pega um dia, ele faz a conversão em horas. Então eu tenho 8 horas. 2 dias, faz a conversão em horas, 16 horas. E assim por diante. Tá certo? Bem, então aqui, quando eu coloquei um dia, é equivalente a 8 horas e não às 9. Ou seja, no alterar período de trabalho ou período útil, semanas de trabalho, detalhes, pelos dias que eu ajustei, não está compatível com o fator do um dia. Quando é que eu devo fazer essa alteração? Vamos prestar bem atenção nisso, isso é muito importante. Eu só devo alterar as jornadas, os horários dos dias, se eu usar durações em horas ou em minutos. Se eu uso durações em dias, se o meu serviço são 1 dia, 3 dias, 4 dias, 5 dias e tal, não altere essa configuração de calendário. Não precisa. Você só precisa colocar os feriados e os dias trabalhados no sábado, eventualmente. Por quê? Porque se for 3 dias, mesmo que passe por uma sexta-feira, continua sendo, por exemplo, uma quinta, sexta, uma segunda, que é o caso aqui. A nossa equipe de produção vai ter quinta, sexta e segunda para terminar. Ah, segunda-feira tem uma hora a menos. Não importa. A equipe tem que terminar na segunda. São 3 dias. Se os 3 dias caírem segunda, terça e quarta, eles têm segunda, terça e quarta. Então, essa 1 hora não afeta as minhas metas que eu coloco para a equipe quando eu defino durações em hora. Quem é que precisa fazer esse tipo de ajuste? Pessoal que trabalha com montagem de estruturas metálicas, montagem industrial, produção de chão de fábrica. Por exemplo, eu estou fazendo um projeto, uma obra, que é uma obra mecânica, são equipamentos que eu vou entregar para um determinado cliente. E aí eu tenho horas, tenho até operações em minutos. Então eu preciso fazer esses ajustes dos horários no calendário. 99% dos casos o pessoal de arquitetura, engenharia e construção não precisa fazer. Então, vamos ver aqui esse mesmo exemplo. Ó. Eu vou criar aqui uma outra obra, né, um outro arquivo, só para a gente ver a diferença. Eu vou colar aqui. Vou dizer que o modo é automático, né? É aquele mesmo que está lá. Que a gente vai trabalhar, vou botar no mesmo dia, 1/6/23. Ok, é isso mesmo que eu quero. É porque eu estou gravando no dia 15, mas eu estou dizendo que é para ser no dia 1. Não tem problema, ele está só pedindo para confirmar. Vamos ver como é que isso ficou no cronograma. Ó, eu tenho 1 dia, 2 dias, 3 dias. Olha só a diferença. Aqui eu estou deixando no horário para a gente poder ver a diferença. O projeto começa o horário, como eu disse, às 9 horas, mas ele está pegando dias inteiros. Ó. 1 dia é 1 dia inteiro. 2 dias, ele pegou 2 dias inteiros. 3 dias são 3 dias inteiros, 3 dias úteis, né? O sábado e o domingo não conta. Ok? No meu caso, então, que é 99% dos casos que eu atendo de clientes que são de arquitetura, engenharia e construção, de vez em quando eu pego pessoal de fábrica, de vez em quando eu pego pessoal de montagem, estrutura metálica e tal. Mas aqui nas opções eu fico com só o dia sem o horário. Então essa é a programação que eu estou fazendo para a minha obra. Deu para entender? Por que cria confusões no cronograma? E isso pode criar muita confusão. Porque eu estou mexendo nos horários, mas eu estou usando a duração em dias. Se eu for, né, vamos pegar aquele outro caso lá. Se eu for trabalhar dessa forma aqui, trazendo os horários, vamos botar aqui de volta. Eu tenho aqui os horários e eu tenho uma situação de calendário que é com datas, com um regime específico de horário. Isso é porque, certo? Isso é porque as minhas durações são em horas. Então os meus serviços são em horas. Eu tenho que, por exemplo, fixar um pilar metálico e a fixação dos pilares metálicos vai levar 7 horas.
Eu tenho que içar as treliças ou içar as vigas metálicas. E o içamento vai levar 3 horas. Por exemplo, eu tenho que cortar chapas de aço. E o corte de chapas de aço vai levar 1 hora. E eu vou depois levar essas chapas e soldar. E a soldagem leva 2 horas. E depois eu tenho umas peças que precisam ser torneadas, né? Ou as chapas precisam ser viradas. E isso leva, pelo conjunto de chapas para atender o pedido, 4 horas. Eu estou usando durações em horas. Então, obrigatoriamente, eu preciso fazer o ajuste do calendário. Se eu vou fazer uma terraplenagem em 3 dias, eu vou fazer CBUQ em 2 dias, ou eu vou fazer uma elevação da estrutura de concreto em 6 dias de um pavimento tipo de um edifício, eu vou fazer a elevação de alvenaria em 4 dias, eu não altero essa programação dos horários. Tá joia? Então, fechando, se a minha duração é em dias, não altera os horários, só coloca os feriados. Se a minha duração é em hora ou em minuto, aí eu altero o regime de horário. Beleza? Espero que com isso tenha tirado essa dúvida. Qualquer coisa, entre em contato aí com a gente. Grande abraço, até mais.